Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais um Galácticos na TV nesta terça-feira. É véspera de jogo da pré-Copa do Nordeste. Daqui a pouco, saiba que o Fluminense joga amanhã, o Fluminense de Feira de Santana. E teremos também tudo sobre a dupla Bavi. Hoje é dia 15 de agosto de 2017 e estamos aqui com algumas entrevistas, alguns assuntos que a gente vai abordar daqui a pouco. Tem jogador da base do Vitória convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. Também tem a questão do jogo do final de semana que a gente vai discutir aqui. Como é que o Bahia vem? Vai contratar treinador até domingo ou é Preto quem continua? E o Juninho Capixaba, muita gente perguntando se vai para o jogo ou não e pedindo o jogador na lateral esquerda. No Vitória, a dúvida é o William Farias. Esse vai para o jogo? Não vai? Quem retorna? Daqui a pouco, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa que está no ar a partir de agora com a sua participação. Mande seu comentário para cá para a gente interagir, falar conosco e mandar a sua opinião sobre o assunto que você quiser do nosso futebol, tá bom? Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde, Anderson Matos, participantes diários do nosso programa. Um abraço, Márcio Martins, você internauta, Nilson Luiz. Márcio, no Vitória, a única dúvida, como você citou, é o volante William Farias, porque conta com o retorno do Iago e do Wallace. O resto do time, a gente já sabe de cor quais são os 11 iniciais. Tem muita coisa de se debater hoje no programa, Márcio, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson, você internauta. O Bahia retornando os treinamentos, jogo contra o Vasco domingo. A questão de Preto vai continuar ou não, até o momento é o treinador efetivo do clube. E o torcedor nas redes sociais pedindo o Juninho Capixaba na esquerda. O torcedor não aguenta mais o Armeiro, nem o Matheus Reis. Vamos ver se o Preto vai dar essa oportunidade ao garoto domingo contra o Vasco. Bom, a primeira pergunta aqui para o Anderson Matos é do Rafael Flink. O Rafael reflete aqui a opinião da grande maioria, principalmente de quem não é torcedor do Vitória. Não estou nem dizendo que ele é ou que não é, mas é uma condição que quando a gente coloca... eu vi essa cena um pouco menos, é verdade, essas opiniões contra o Flamengo. Tá aqui. Pergunta ao Anderson Matos se o Vitória tem condição de perder por menos de 3 gols contra o Corinthians. Futebol, ninguém ganha de véspera. Mas o Corinthians é amplamente favorito para esse jogo do sábado, né, Anderson? Com certeza, Márcio. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas do jeito que o Vitória está jogando, vai ser difícil o Vitória tomar mais do que 2 gols. Vai ser difícil o Corinthians dar 3-0 no Vitória, por exemplo. Porque o time do Vitória, Márcio, além de se comportar bem taticamente, agora com Wagner Mancini, principalmente defensivamente, o time do Vitória está concentrado. Você percebe que o gol que tomou contra a Ponte Preta, os únicos 2 nos últimos 4 jogos, foi de fora da área, não dava para o Kaique pegar, não teve falha de marcação. E agora contra o Avaí, o Danilinho, que deve estar uns 10 quilos a mais do seu peso ideal, está muito gordo, dava condições ao zagueiro, porque a linha defensiva toda, o Kaique Sacanu, o Wallace e o Juninho, estavam na linha certinha e o Júnior Dutra à frente. O único que estava com condição era o Danilinho. Então o Danilinho foi o detalhe negativo para o Vitória. Então, o que eu quero dizer? Vitória é o Barcelona? Não. Mas é um time que hoje é difícil fazer gol. Então não vai ser tão fácil assim, não é favas contadas. Para o Corinthians ganhar também não é difícil, porque tem um timaço, qualquer detalhezinho é fatal pela parte do Corinthians. Agora, que vai tomar 3, 4, 5, isso aí eu nem cogito, Márcio. Valeu, o Rafael Flink está dizendo aqui que é Vitória, mas que está revoltado. Valeu, Rafael, obrigado pela sua participação aqui. O Jonas Santana, o Nilson, ele manda a gente fazer aqui um raio-x dessas contratações do Bahia para o Campeonato Brasileiro e parabeniza pelo programa. Jonas, na verdade foram 3 jogadores com o campeonato em andamento, né? Que eu me lembro assim, o Ferrarez, o Vinícius e o Rodrigão. Desses aí, para mim, o Rodrigão foi aprovado. O resto são jogadores meia boca, né, Nilson? Teve o Regis Souza também, que foi indicação do Jorginho, não está mais no grupo, né? Mas desses aí, quem efetivamente vem atuando é o Rodrigão e o Vinícius. O Ferrarez tem entrado em algumas partidas no segundo tempo, mas não tem correspondido. E no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou muito mal no jogo, né? Completamente perdido. O Bahia, torcedor, tem um dito aqui que tem até o dia 8 de setembro para fazer contratações. A data limite para inscrever é até dia 8 de setembro. 20 e poucos dias ainda, né? Quase um mês. Quase um mês ainda para escrever. Se o Beto tiver condições de trazer um bom nome, tem que trazer agora. Vai esperar o quê? Chegar à reta final da competição, mas o Bahia esbarra na questão financeira. Agora, desses aí, Márcio, dessas últimas contratações, para mim, só o Rodrigão efetivamente tem atuado e para mim, foi aprovado, foi o Rodrigão. Infelizmente, o Bahia contratou mal e ainda tem que contratar. E estão achando que ficar na melhor posição do Campeonato Brasileiro, eu estava fazendo aqui uma estatística, cheguei bem cedo aqui hoje,
e vim fazendo estatística aqui, ano a ano, desde 2003 para cá. Campanha de Bahia e Vitória, com exceção de 2013, que o Vitória foi quinto colocado, é coisa de dar pena. Então, no Brasileiro, na Série A, é isso aí que a gente está vendo. Um na zona de rebaixamento, outro próximo da zona de rebaixamento, quando não rebaixou os dois. Ou quando não rebaixa num ano, outro no outro ano. Então, para mim, independente disso, eles tinham que se preocupar muito mais em contratar para que os times tivessem sucesso um pouco melhor na tabela, mas o vice-presidente Pedro Henrique disse, a gente vai fazer a melhor campanha do brasileiro. Se for 11º, é a melhor campanha do brasileiro. Então, eu não me contentaria com o 11º. Claro que é melhor do que estar na zona de rebaixamento, não há dúvida com relação a isso. O Flávio Costa... vocês acham que Wagner Mancini errou na escalação do Patrick no meio-campo, ou Anderson Matos? Estava doido para você me perguntar isso, Márcio. Eu li aqui. Não. E eu quero explicar para você, porque eu acho que você não assistiu o programa da semana passada. Como é que o Vitória joga, Márcio? Uma linha de 4 com os zagueiros e laterais e outra linha de 4 com 2 meias abertos e os 2 volantes centralizados. O Iago, quando joga, Ramon, o William Correia e o David. Será que o Felipe Souto faria essa função desse jogador daqui, da linha de 4, esse aqui, da direita? Não tem como. O cara tem que ir atacar, como o Patrick fez e fez bem, porque deu 3 passes para gol para o Neilton não fez o gol. E tem que voltar para marcar. O Patrick é lateral e volta para marcar junto com o Kaique, né? Ele acompanha o lateral. Então, não tinha outro jogador, não tem outro jogador no elenco do Vitória para fazer essa função ali que o Iago faz, né? É o titular hoje da posição, e o David no lado esquerdo. Você veja que o Danilinho entrou fora de forma e terminou fazendo feio, né? Não que tenha jogado mal, muito pouco, mas teve aquele detalhe que eu acabei de citar aqui que foi crucial para a derrota do Vitória. Valeu. A gente vai com matéria com o zagueiro Bruno, que estreou no time principal do Vitória. O técnico Mancini acreditou no atleta, perdeu por 1-0, mas ninguém culpou o zagueiro, ou seja, ele fez uma partida satisfatória. O técnico Mancini elogiou e disse que já tem um jogador para compor no elenco. Então, o Wallace voltando, ele deve ir para o banco, mas ele fala aqui com a gente sobre o jogo de estreia e até sobre o afastamento, na época que Petkovic tirou esse jogador do elenco e quase manda embora. Por muito pouco ele não saiu do Vitória. Vamos ouvir. É até complicado, né, cara, falar sobre isso, que eu mesmo não entendi quando o Pet me chamou na sala dele para dizer que eu estava afastado, que era para procurar outro clube. Até porque mesmo eu não tinha tido nenhuma oportunidade com os jogadores que passaram. O Mancini, ano passado, foi ele quem me subiu para o profissional. Ele quem me levou o primeiro jogo, de brasileiro até. E depois da saída dele, eu fiquei treinando com a Gel, não tive nenhuma oportunidade. O professor Galo chegou também, não tive oportunidade. Mas fiquei feliz quando o Mancini voltou, né? Eu já tinha sido reintegrado pelo fato de alguns jogadores terem sido machucados, o Fred, o Canu e suspensões também. E fiquei muito feliz quando o professor me chamou para conversar e disse que eu ia jogar contra o Avaí. E graças a Deus fiz uma boa partida, não foi o resultado que eu esperava, queria uma estreia melhor, com os 3 pontos, mas agora é trabalhar firme aí, para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Corinthians. Foi complicado, né, porque no começo do ano, no próprio Baiano da Copa do Nordeste, eu vinha sendo relacionado para alguns jogos, tinha em mente que ia fazer minha estreia no Baiano, até por ser da base, e pelo Agel, que era o treinador na época, ter vindo falar comigo que não tinha intenção de me emprestar, porque ele ia me utilizar. Mas com a chegada do Pet, né, as coisas mudaram, né? Até tem outros atletas também afastados que foi junto comigo e não teve nenhuma oportunidade no profissional. E do nada ele chamou a gente na sala e disse que a gente estava afastado, mas eu tinha em mente que eu sabia do meu potencial, eu sabia que se eu tivesse uma chance eu ia mostrar, e graças a Deus o Mancini veio e me deu essa oportunidade. Você tem alguma mágoa? Não tenho não. Eu sou bem tranquilo quanto a isso, porque cada um tem sua opinião, né? Mas graças a Deus ele seguiu o rumo dele. Bom, o Bruno foi elogiado pelo Mancini, né, Anderson Matos? É um zagueiro que mostrou que tem potencial e que pode, no futuro, ser titular do Vitória. Com certeza, Márcio. Ele começou o jogo um pouquinho nervoso e depois foi se encontrando na partida, mostrou que é um zagueiro técnico, que tem tranquilidade também com a bola nos pés. Isso é importante. O futebol pede isso hoje em dia, né? O zagueiro do bufo-bufo, dos balões, dos chutões,
estão ficando para trás. Então, com o tempo, é claro, né, é difícil você pegar um jogador do nada assim, botar ali, já deu certo, mas ele já provou que está à frente do Alan Costa, do próprio Fred também, né? O único trunfo do Fred, eu diria que são as faltas. Porque como zagueiro, é um zagueiro bem comum, assim, né? É lento, não desarma tanto e tal. O trunfo dele são as faltas. Então, tá aprovado o Bruno. Se precisar aí de um substituto do Canu ou do Wallace, né? A gente sabe que tem o Ramon, mas o Bruno tá atrás deles. Bom, o Nerisson está aqui perguntando que se diante do mercado brasileiro saturado, que o Bahia poderia contratar um treinador de fora, como foi o Flamengo que fez. Às vezes o treinador de fora, ele tem que vir com um planejamento bem antecipado, né, Nilson? Não adianta a gente chegar agora no afogadilho e trazer qualquer treinador de fora, porque eu não sei, por exemplo, qual é a cultura desse treinador para chegar no meio do Campeonato Brasileiro e dar jeito num clube que já está montado. Quantas rodadas esse treinador teria para ajustar o time, para conhecer o elenco, para colocar o time para jogar do seu jeito? E mudar a filosofia de trabalho dele, né? Então, isso aí é uma ideia boa, Márcio, para início de temporada. Você, em dezembro, você contrata um treinador de destaque daqui da América do Sul e traz para treinar o time no Campeonato Baiano, para se acostumar com o futebol brasileiro e com o clube. Numa reta final de Campeonato Brasileiro, o Bahia beirando a zona de rebaixamento, você trazer um treinador de fora, é difícil. O Flamengo trouxe, mas está trazendo um Rueda, diferente. Então, cada um no seu cada um. O Flamengo tem um elenco milionário, tem peças de alto nível, o Bahia não tem, é diferente. Valeu. O Rodrigo Barreto pergunta se Cícero não seria uma boa contratação. Pro ano que vem, né, Rodrigo? Porque esse ano ele não pode mais jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, ele jogou mais de 7 partidas pelo São Paulo. Emerson também pergunta se na segunda divisão o Vitória não acha um camisa 10 para o restante do campeonato. Emerson Silva. Ô Emerson, pode até achar, né? E que se enquadre até no orçamento, mas qual o clube que vai liberar o jogador? Vai pagar multa? Quanto é essa multa? Então, trazer o cara da Série B, a não ser que ele esteja muito mal e o clube dispensa, não tem multa, ou tem que ser um jogador muito bom, que esteja valorizado, mas que o clube possa pagar a diferença e a multa, né? Não tem como não, Márcio, é difícil esse lance. E tá se afunilando, né? Dia 8 de setembro, acabam as inscrições, não pode mais fazer transferência nenhuma, e não tem ninguém no mercado. Você procura um jogador na Série B, o clube quer uma compensação financeira, às vezes até o próprio jogador não quer sair porque está estabilizado lá no seu time, o time está bem na competição. E na Série A tem que ir atrás de refúgio, o jogador que está afastado, o jogador que não participou de mais de 6 partidas, e é difícil, complicado. Eu arriscaria dizer que o Vitória vai ter que... O Vitória e o Bahia. Os dois vão ter que ir embora com esse elenco aí, infelizmente. Tem que ser realista, né? Não porque eu acho que tá bom. Muito pelo contrário, precisa sim de reforços. O problema são, cadê os reforços? Cadê as opções do mercado? Os problemas estão nesse sentido aí, Márcio. O Paulo César, muita gente aqui falando do prejuízo que Petkovic deu a Vitória e tal. Petkovic não deu certo em lugar nenhum até agora como dirigente nem como treinador. Então, foi um risco muito grande que o presidente Ivan de Almeida cometeu, arriscou e caiu. O presidente está licenciado, mas não volta para o Vitória. Não tem clima para voltar para o Vitória. Não sei qual é a reação do torcedor se ele disser assim, a partir de hoje eu volto a ser presidente do Vitória quando encerrar os 90 dias. Eu acho que não tem clima para isso. Olha, pela pré-Copa do Nordeste, o Fluminense joga amanhã às 8h30 no Joia da Princesa. Esse jogo será lá em Feira de Santana contra o Globo do Rio Grande do Norte. E o regulamento é aquela questão de saldo de gol. São 2 confrontos, o primeiro será amanhã e o segundo no dia 24 de agosto, lá no Rio Grande do Norte. Então, Fluminense e Globo, saldo de gols, melhor saldo, gol na casa do adversário, como aquele regulamento na Copa do Brasil, não é isso? E pênaltis. Então, o Fluminense tem um confronto direto aí com o Globo e por sorteio. Cada clube da pré-Copa do Nordeste já recebeu R$250 mil de cota. Sendo eliminado, o Fluminense já sai da competição, espero que não seja eliminado, mas qualquer equipe eliminada sai com um mínimo de 250 mil. Passando aí as equipes que integrarem a Copa do Nordeste, que terá 16 equipes no ano que vem, vão receber as cotas por cada fase e por competência. Valeu. O Elmer Belal manda um abraço aqui para o irmão dele, Eliseu Barros, essa grande figura. Um abraço para Eliseu, para todos que estão assistindo a gente neste exato momento aqui, tá bom? Nilson, domingo, Bahia e Vasco, Fonte Nova, expectativa de público para você. Eu estou vendo a procura muito grande com relação a esse jogo, Nilson. O público do Bahia, jogos aos domingos, Márcio, 16 horas, na faixa de 20 mil, 22, 24, 25. Tem sido essa a média do torcedor do Bahia.
Vasco é um clube tradicional, também leva público, vem muita gente aí que eu soube de Sergipe, do interior de Pernambuco, aqui da Bahia também para ver o Vasco. Deveremos ter a parte do visitante completamente lotada, um jogo que vale para o Bahia 6 pontos, porque se o Bahia vencer, passa o Vasco na tabela, o Vasco tem 25, o Bahia 23. Será um bom jogo, e o Bahia com a equipe, a depender do Alione e do Armeiro, time completo, o Lucas Fonseca voltando na zaga, mas a expectativa é de um grande jogo e de um bom público domingo na Arena. O Lennon Costa diz aqui que o Náutico tem um jogador que é uma promessa chamada Eric. Bom jogador e tem futuro. Eric não é mais uma promessa. Eric já é uma realidade. Os empresários estão negociando para o exterior. É a moeda que o Náutico tem. E pergunte lá quanto é que o Náutico libera esse jogador. Uma fortuna. É o que o Náutico quer, porque está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E é o único jogador hoje vendável que está aí na vitrine do Náutico, é o Eric, que inclusive tem uma matéria hoje, em rede nacional, aí nos sites, aí eu vi alguma coisa nesse sentido hoje, que o Eric já tem proposta de clubes do exterior, até fechar algumas janelas. Da Europa, por exemplo, fecha dia 15 de agosto. Então, esse jogador pode não ficar no Náutico já agora, nessa janela de meio de ano. No Bahia, René Júnior deu uma entrevista coletiva na chegada no desembarque em Salvador e falou sobre a expectativa do jogo contra o Vasco da Gama, que é dentro de casa. 2 partidas seguidas. Primeiro contra o Vasco, depois contra o Botafogo. Vamos ver. Começar perguntando do jogo ainda contra o Atlético, né? Como explicar 2 tempos tão diferentes do Bahia? Saiu na frente no placar, virou o intervalo 1-1, acabou sofrendo a goleada no segundo tempo. Então, você meio que já deu a resposta para a própria pergunta. Saímos na frente, sabemos que não podemos vacilar, da maneira que foi, mas não é achar culpado, procurar se fortalecer ao máximo. No final de semana a gente tem um jogo importante, a gente tem que procurar pontuar em casa, vencer em casa. Se a gente almejar coisa maior na competição, a gente tem que passar por esses 2 jogos em casa. Nós sabemos que não pode perder o jogo da maneira como é que foi, contra o Atlético Paranaense, sem desmerecer a equipe dele, mas nós demos a maioria dos gols para o Atlético Paranaense, mas corrigir os erros, durante a semana, para no final de semana a gente poder fazer um bom jogo. O Bahia agora tem 2 adversários dentro de casa, 2 adversários que o Bahia perdeu no primeiro turno. Qual a importância dessas 2 partidas seguidas em Salvador? Foi o que eu te falei. Não é achar culpado, procurar se fortalecer, até porque a gente está dentro da competição, só depende de nós. Nós sabemos que nós jogadores que perdemos o jogo, só nós jogadores podemos reverter, e isso começa pelo final de semana. O Preto continua na situação de interino, a diretoria não confirmou que ele é o técnico efetivo. Isso pode, a derrota, essa goleada fora de casa, pode pesar na continuidade dele, se tiver algum tipo de informação? Como é que o grupo pensa ainda com o Preto à frente da equipe? Não, a gente não escutou falar nada, ninguém comunicou nada para nós, mas foi o que eu falei na semana passada. O grupo tá fechado com o Preto, mas foi o que eu te falei, né, cara? Se não tiver triunfo, as coisas ficam complicadas. Mas agora a gente espera que no final de semana a gente possa vencer bem, para poder dar uma sequência para nós e para o Preto na competição. Ô, Nilson, dentre o que disse o René Júnior, ele demonstra e faz publicamente essa menção que o grupo está fechado com Preto Casagrande. Isso, por si só, não garante o emprego de Preto como treinador, mas já é um indício de que o grupo não quer a saída dele. O grupo está fechado com o Preto e eles estão jogando pelo Preto. Todas as entrevistas os atletas falam isso. Eles querem a permanência do Preto Casagrande. O boleiro não quer um treinador chegar aí, Márcio, colocar normas, regras, questão de disciplina. O boleiro não quer isso não. O Preto já conhece o grupo, é amigo dos jogadores, trabalha no dia a dia dos atletas, tem um perfil mais light. O Preto não tem cara de ser durão, de impor, de exigir muito em termos disciplinares, claro, tem que haver, mas os jogadores querem o Preto. E eu tenho notado que em todas as entrevistas, até nos pós-jogos, na saída de campo, os jogadores passam elogiando o Preto e falando de uma possível permanência. Agora, se o Preto ficar até domingo, o jogo contra o Vasco é o divisor de águas. Se o Bahia tropeçar diante do Vasco, dificilmente o Preto vai continuar. Valeu. O Anderson Matos, o Du e Filho, faz uma pergunta que a gente até já respondeu durante a semana e sempre tem perguntas nesse sentido.
Tem previsão para a volta de Chiesa? É bom a gente estar acompanhando, porque o torcedor às vezes não tem essa informação diária, mas é bom toda semana a gente dar uma geral aqui de quem está fora e que pode voltar. Chiesa é um deles. Exato. Chiesa está com a questão da clavícula, né? Fez a cirurgia e tem que ter bastante atenção. Tem surpreendido os médicos. Inclusive, ele pode até acelerar o processo de retorno, que girava em torno de 3 a 4 meses. Acho que vai cair aí para uns 2 meses, viu, Márcio? 2 meses e meio. O Chiesa, que ainda não está 100%, eu diria que mais uns 20, 30 dias aí ele retorna. Bom, o meia Diego, sub-15 do Vitória, foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Paulo Vitor Gomes. É um jogador da base, mais um, né? Com essa seleção chegando, mais uma seleção e mais um jogador que eu nunca tinha ouvido falar nesse atleta em seleção de base. Está lá e está convocado. O bacana é que sempre que sai uma convocação, jogadores ou até jogadoras do Vitória têm sido relacionadas, né? Convocadas. O Sub-15 sempre tem 1 ou 2, Sub-17 também, com o Amadeu. O próprio Sub-20 também tem convocações, é porque não tem acontecido mais nenhuma convocação no Sub-20, mas sempre o Kaique vai, né? O Léo Xavier também. Então é interessante, é bacana ver que os jogadores da base do Vitória estão indo. Esse garoto aí tem apenas 15 anos, confesso para você que não conheço ele, mas é como eu falei, é importante que sempre haja convocação com jogadores do Vitória e do Bahia também. Bom, vou com o Nilson Luiz, que é a pergunta que todo mundo tem feito. O Luiz Donato está perguntando por que o Bahia não coloca Juninho Capixaba como titular da equipe. É a bola da vez, é Capixaba. É esse jogador que a torcida quer, Nilson? Olha, ele jogou 40 minutos contra o São Paulo no segundo tempo, na Arena Fonte Nova, e deixou uma boa impressão. Não se escondeu do jogo, procurou a bola, foi participativo e deixou a impressão boa no torcedor. Eu lembro que no Campeonato Baiano ele atuou em 6 partidas. Não lembro quantas atuou como titular, mas atuou em 6 jogos. Já tem um gostinho de jogar no profissional. Acho que o torcedor está correto, que o Juninho Capixaba merece uma oportunidade, porque Armeiro, infelizmente, não tem condições físicas de atuar em alto nível e o Matheus Reis não está vivendo uma boa fase. Não está bem, caiu muito, esteve bem alguns jogos atrás, mas nas suas últimas partidas deixou a desejar. Eu acho que o Juninho Márcio merece sim a oportunidade e eu tenho certeza que se o Preto colocar o Juninho domingo, o torcedor vai ficar satisfeito. Armeiro foi bola fora. Contratação que veio do Flamengo, cheio de pompa, uma das primeiras e realmente um jogador a menos no elenco do Bahia. O nosso Tarcísio Vitor pergunta por que o Bahia não traz Roger. O Roger rejeitou o Flamengo antes do Rueda. E o Bahia também. O Roger rejeitou o Bahia, porque o Roger disse que esse ano não trabalha mais em clube nenhum do futebol brasileiro, do futebol mundial, que vai se aperfeiçoar, alguma coisa nesse sentido lá fora. Tem um site aí, o galácticosonline.com, tem um destaque do site. Vamos lá, coloca aí, por favor, na tela. Tem essa entrevista que a gente colocou aqui agora, do René Júnior. Tem também Bruno comemorando a estreia e depois falando sobre a saída de Petkovic. Graças a Deus, ele seguiu o rumo dele, não é isso? Wagner Mancini comandando o treino tático contra o Corinthians, a semana do jogo contra o Corinthians, que será no próximo sábado. E tem também aqui no galácticosonline.com, presidente do Guarani confirma negociação com o meia atacante Paulinho, que está no Vitória. Anderson Matos, como é que está essa negociação do Paulinho? Até porque o site está colocando aí já com a declaração do presidente do Guarani. Quem é que vai pagar esse salário lá no Guarani? Ele ganha 160, 170 mil por aí? O que o Guarani quer é que ele retorne para o Flamengo, né, uma rescisão do Vitória com o Flamengo, que está por empréstimo, né, pertence ao Clube Carioca, e aí então o Guarani leve o atleta. Não sei como é que eles vão fazer, mas o presidente, o Palmeiron Filho, presidente do Guarani, disse ao site UOL que estão conversando, o Flamengo e o Guarani estão conversando para ver se leva o Paulinho. Não sei não, viu, Márcio? Do jeito que eu vejo, que eu percebo o jogador, é meio estrelinha, sabe? Se ele vai querer ir para uma Série B assim não, para o Guarani não. Bom, o Guarani está até bem na tabela, né? Por isso que o jogador pode até ir. Anderson Sacramento pergunta a Nilson Luiz, Hernani e Edgar Júnior voltam quando a atuar? São jogadores o Hernani está mais próximo, né? O Hernani já trabalha com bola, já jogou futevôlei, faz trabalhos de toque de bola, chutes ao gol, lançamentos, está próximo de ser entregue ao Preto Casagrande. O Edgar Júnior deve estar fazendo hoje, ou fez ontem, uma ressonância magnética para configurar, para eliminar qualquer possibilidade de contusão, para ver o estágio da melhora.
para ir para a transição. O Hernani está mais próximo do que a Edgar Júnior. Valeu. Obrigado aí o Magno Silva, diz que fica bem informado com o nosso programa aqui. Parabeniza o Tarcísio Vitor também, falando com a gente. Beleza, então. Du e Filho também fala, programa Nota 10 na rádio, mais completo ainda ao vivo aqui no Facebook. Beleza? Dirlene Amparo também, obrigado pela sua participação aqui. A CBF só deve aderir ao árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro de 2019. Essa é a previsão para que a gente tenha aquele recurso do árbitro que fica do lado de fora, dando pitaco nos árbitros que estão dentro de campo, né, com o vídeo e tal, eles ficam lá. Será que vai melhorar muito? Vamos esperar, mas já é uma evolução, porque realmente acompanhar as câmeras para que a gente assista na TV e em tempo real o árbitro marcar algumas circunstâncias de jogo, falta, pênalti, expulsão, alguma feita, rapaz, é o que tem de problema, é isso aí, tá bom? O William Correia foi quem deu entrevista coletiva também no Vitória, já na semana de preparação para o jogo contra o Corinthians, e falou sobre o adversário, sobre a forma de jogar do Vitória, que ganhou inclusive lá contra o Flamengo, empatou com o Cruzeiro, tudo isso fora de casa e que agora vem uma pedreira que é o Corinthians. Vamos lá, o William Correia, que deu entrevista e a gente registrou tudo aqui no nosso programa Galáctico na TV. Jogo muito difícil, como é sempre muito difícil enfrentar o Corinthians dentro da sua casa, mas uma oportunidade muito boa da gente chegar lá e fazer uma grande partida, como fizemos no Mineirão contra o Cruzeiro, como fizemos com a Ponte Preta em casa, com o Flamengo no Rio, com mesmo o Avaí aqui em casa, a gente fez uma grande partida. Manter o nível de atuação, manter o nível de entrega, manter essa compactação e essa forma de jogar que o Mancini tem. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir ter êxito dentro de uma casa, contra uma equipe muito forte. Estamos se doando, cara. Claro que o jogo do Avaí era um jogo importante para nós, todo jogo é importante. A gente queria vencer dentro de casa. Começar o segundo turno pontuando, né? Não foi possível. Não podemos lamentar, não podemos aqui ficar, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Agora é só 2 jogos fora de casa, onde temos totais condições e já provamos que fizemos ótimas atuações fora de casa. Então por que não? Dentro da casa do líder e ganhar do líder lá dentro. O Campeonato Brasileiro é isso, cara. O Campeonato Brasileiro, por isso que é o melhor campeonato do mundo. Onde você vai lá dentro da casa do líder e você vence. Então é isso que a gente vai fazer no sábado. Como eu falo, muita entrega. O Mancini tem cobrado da gente essa compactação e a entrega de todo mundo, cara. Intensidade que a gente vem colocando nos jogos, que a gente tem que manter contra o Corinthians no sábado. Bom, muita gente dando como favas contadas a derrota para o Corinthians, mas é claro que um atleta como o William Correia tem que pregar esse tipo de otimismo e de vontade, né? Porque não só o futebol, mas muita garra, muita vontade para pelo menos conseguir um empate lá, que seria um bom resultado. Se ganhar, então, resultado maravilhoso, hein, Anderson? Mas se ganhar, meu irmão, é um título, né? Vencer o Corinthians lá dentro, um time só conseguiu esse feito, que foi o Figueirense, no ano passado, de vencer o Corinthians na Arena Corinthians, né, no Itaquerão. Na situação que o Vitória está, vencer o Corinthians, que é o líder da competição, invicto, aí o moral vai lá para cima, o ego sobe e com certeza seria muito importante para o restante do campeonato. Agora que é difícil, velho. Ô Nilson, o Anderson Góes está parabenizando pelo programa, obrigado Anderson, e dizendo o seguinte, que domingo vocês acham melhor entrar com o Juninho no lugar de Edson ou com 3 volantes? O técnico Preto Casagrande pretende mudar nesse setor? Olha, eu até falei com você antes de estarmos no ar online, que eu já começo a ver com bons olhos a volta do Matheus Salles ao meio campo ao lado do René Júnior. Eu acho que o Edson foi muito mal nos últimos 3 jogos, o Preto Casagrande tem insistido com o Edson, ele voltou mal da contusão e da suspensão de 6 jogos. Acho que o Juninho caiu muito de produção porque não está atuando, o Juninho precisa de ritmo de jogo. Eu acho que para domingo os dois, o Matheus Salles e o René Júnior, eles estavam atuando bem. Eu acho que o Edson deve voltar para o banco, entrar no segundo tempo ali no final de jogo, e o Juninho também deve entrar no decorrer da partida. Eu colocaria o Matheus Salles e o René Júnior contra o Vasco, com tranquilidade. Beleza, o Noel Cerqueira está dizendo aqui que o Vitória vai vencer o Corinthians, ele é de Dias Dávila. Ô Nilson, ainda com relação ao que está dizendo aqui o torcedor, com relação a Maicon Leite, aí o Maílson Alves diz, por que o Bahia não dispensa Maicon Leite? Eu tenho dito isso, porque às vezes vocês ouvem hoje, não ouvem amanhã, o que é normal, a gente está no dia a dia e nem sempre a gente ouve todo dia. Mas eu tenho dito, não só na rádio Transamérica às 18 horas, como também na rádio Itapuã FM às 8 da noite e nas jornadas esportivas. O que é que a gente tem colocado para vocês? Esqueçam a palavra dispensa. Essa palavra não pode fazer parte do vocabulário seu que é torcedor com relação ao clube de futebol. Não se dispensa jogador
como antigamente, que você pegava o jogador e não cumpriu o contrato, paga até aqui e manda embora. Hoje, ou você paga o contrato inteiro, você paga a multa rescisória. Há uma série de garantias que evitam que o jogador seja simplesmente dispensado quando esse jogador não está bem. E é o caso de Michael Leite. Então, esqueçam a palavra dispensa, porque esse não é mais um critério, principalmente aqui nos clubes da Bahia. Aí, mas o Bahia mandou aquele Regis Souza embora, porque tinha, com certeza, um acordo pré-estabelecido. O jogador que chegou aí, o Jorginho chamou e tal, o Bahia deve ter feito um contrato com garantias para mandar embora quando fosse necessário. E anunciou como foi um acordo. Então, acordo pode haver, mas dispensa é muito difícil. Olha, o Michael Leite tem contrato com o Bahia até o final do ano. Eu acho que seria até bom para ele, Márcio, para o próprio atleta, dar um tempo. Né? Tirava essa pressão, tirava esse peso das costas de não estar atuando, de estar sendo cobrado. Faria um tratamento físico melhor, teria o tempo para se cuidar, se tratar e recomeçar em 2018 em outro clube ou no exterior, voltar para o México, em algum lugar, porque no Bahia não dá para ele. Problemas físicos sucessivos, se machuca com facilidade, é um jogador que demora de recuperar, foi assim no esporte, por onde passou teve dificuldades com a parte física e tem atuado muito pouco. O Michael Leite, praticamente, o custo-benefício, mas tem sido muito ruim para o clube, porque é um jogador que não faz gol, não atua, não joga, então quando está pronto se machuca, entra no DM, não sai, demora de sair. Foi uma contratação muito ruim. No começo eu achei muito boa, interessante, mas no decorrer do tempo eu achei uma negociação muito ruim feita pelo Bahia. Valeu. Ontem a rodada foi encerrada, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, para quem quiser, a primeira do segundo turno. Campeonato de pontos corridos, então não tem esse negócio de primeiro e segundo turno, não. Mas é a 20ª rodada. Santos e Fluminense empataram em 0-0. Veja como ficou a classificação definitiva da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? A rodada tem o Corinthians liderando e com um jogo a menos, porque vai jogar com a Chapecoense, em jogo que está atrasado. E olha o Atlético do Paraná, o que eu estava colocando. A gente tem o Grêmio em segundo, Santos em terceiro. Aí vem o Palmeiras em quarto e o Sport em quinto, né? Aí o Atlético do Paraná, eu estava comparando, o que deu 4-1 no Bahia, é o sexto colocado, já tem 29 pontos. O que tomou 6-2 em 20 rodadas agora, começou tomando 6-2 goleada, muita gente achava, vai ser rebaixado e tal. Olha a estrutura de um time que começa a mudar a forma de jogar no campeonato, reforçar e tudo mais, e começa a ganhar pontos, disputando outras competições, inclusive. Então, essa é a situação. Vamos à dupla Bavi. O Bahia encerrou a rodada em 15º, apesar da goleada, mas está muito próximo da zona de rebaixamento. O Bahia tem 23 pontos e o primeiro da zona é Chapecoense, que tem um jogo a menos e tem 22 pontos. Aí vem o Avaí na 18ª, também na zona de rebaixamento com 21. O Vitória é o 19º com 19 pontos, também na zona, o penúltimo colocado. E o 20º é o Atlético Goianiense, que está com 15 pontos conquistados no campeonato. Essa é a situação da dupla Bavi após o encerramento da 20ª rodada. Para a gente encerrar o programa, o Anderson Matos, o William Farias tem previsão de retorno já contra o Corinthians? Como é que está a situação de William Farias para voltar? O William Farias vai fazer um exame, uma ressonância magnética no joelho amanhã para saber se tem condições de jogar ou não. Não treinou normalmente ontem, não treinou normalmente hoje. Não sei, viu, Márcio? Eu acho difícil a participação dele contra o Corinthians no sábado. Mas a gente sabe, né? Faltam mais 3 dias de treinamento aí, tudo pode acontecer. Agora eu acho muito difícil que ele atue contra a equipe paulista no sábado. Nilson Zé Renato Dantas pergunta se o Regis não deveria jogar mais bola para assumir a responsabilidade do jogo. Regis caiu muito de produção. Ficou um tempo sem atuar, né? Aliás, uma das causas da queda do Jorginho foi a resistência com o Regis. O Jorginho efetivou o Vinícius e preteriu muito o Regis. E isso deixou a diretoria do clube insatisfeita. O Jorginho foi chamado para explicar por que não estava colocando o Regis e ele disse que achava melhor o Vinícius. Foi um dos motivos também da queda do Jorginho. O Regis precisa de sequência de jogos. O Regis, jogando as partidas seguidas, ele melhora a parte física e técnica. Acho o jogador, para mim, até pouco tempo, era o melhor jogador da temporada. E tenho certeza que ele também agora não foi bem contra o Atlético, né? Não jogou praticamente nada, passeou em campo. Valeu, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde a você, Anderson Matos. Amanhã a gente volta às 3 em ponto. Um abraço, Márcio, Nilson, internauta. Até amanhã. Valeu. Às 3h05, 3h06, 3h07. Mas ligue às 3. Ligue o programa às 3, tá bom? A gente volta nesta quarta-feira com mais notícias da dupla Bavi, com mais participação de vocês. E o programa é cada dia melhor, graças a Deus, com a sua participação. Eu digo melhor em audiência, em acessos, em compartilhamento. E a gente agradece por essa participação de vocês aqui no nosso programa. Tchau, tchau, galera.